nasce Ferrari, né? E é o tema da minha vida, né? Você nunca negue um café para quem te pede. Baixo de uma árvore frondosa não nasce outra. Né? Como é que faz para preparar alguém para uma liderança? Não é um privilégio. Tem que estar esses talentos a partir dos 13, 14 anos. Filho, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar. Essa é a pior formação. Pés no chão e olhos no horizonte. Olá, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Colim, sou um dos sócios da CoFound. E hoje, muita alegria em mais um episódio nosso da Ruptura, na nossa segunda temporada. E para não virar um clichê, né, a gente hoje está aqui com uma pessoa super especial, que já há um tempo a gente já vinha tentando formatar algumas agendas aqui, mas é uma pessoa muito querida, conhecida no ecossistema, uma pessoa que realmente já teve uma trajetória muito pautada aqui como executivo, como governança, conhecido pela... Ele é mais joinvilense hoje do que paulista, né? E eu considero ele um amigo, né, do ecossistema, mas também uma pessoa que conhece muito sobre governança e sucessão, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, quero já agradecer, Bruno, pela tua vinda especial. Obrigado. Imagina, muito obrigado, né? Leonardo, primeiro que é o tema da minha vida, né? O tema da minha grande paixão. Eu digo que é um tema que a gente aprende pela dor, né? E eu tive esta bondade gerada pelo meu avô de me treinar para ser um dos sucessores de família, de empresas de família, né? É Então, verdade. através de uma dor, acabou gerando uma belíssima oportunidade. Quem já leu o livro sabe de um pouco do que a gente está falando. Então, vou fazer as apresentações, né, oficiais, né? Bruno Salmeron, Bruno Ferrari Salmeron, é isso? Ferrari Olha, Salmeron. lembrei né? Não estava anotado isso aqui. O Bruno Salmeron, né, como mais conhecido, ele já foi CEO, né? Já teve aí a carreira dele, trajetória na Schultz, na Zen, e agora está à frente da Tecnofibras, né? Exato. Que responsabilidade, né? E ele, além da carreira executiva, ele também é autor de alguns livros, conselheiro, né, de algumas empresas, startups e também mentor. Então, Bruno, obrigado novamente por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite do podcast. E eu já queria iniciar, antes de pedir, lhe fazer uma pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho a história do Bruno. Porque eu já li o livro, né, da Governança e Família, mas eu queria que, para o nosso público que vai ouvir aqui, conhecer um pouquinho de quem é o Bruno, né, além do executivo, um pouquinho dessa trajetória. Acho que é muito rica essa experiência. Bacana, né? Eu digo que a vida é feita de conexões, né? Então, hoje a gente está aqui por uma conexão e eu sempre digo que é um tema tão bacana, tema de governança e sucessão, que qualquer pessoa que você... eu faço muito isso quando eu viajo de avião, por exemplo, senta alguém do meu lado e eu entro no assunto. Sempre tem uma história, sempre tem alguma coisa para contar. Mas a minha história é muito simples. Eu vim de uma família simples. Minha mãe veio da Itália para o Brasil. Eu sou primeira geração no Brasil. Meu avô chamava-se Bruno Ferrari. Então, se você olhar no centro histórico de São Paulo, as placas dos maiores elevadores, que eram todos importados, com aquelas portas pantográficas na época, meu avô era um dos melhores técnicos do Brasil nessa área, então ele deixou um grande legado, né? Então, o nome dele, Bruno Ferrari, e eu, carinhosamente, desde sempre fui conhecido como Bruninho Fiat Cinquecento, né? Porque Boa. aí já veio o primeiro tema de governança, ninguém nasce Ferrari, né? A gente começa Legal. como um Fiat Cinquecento, depois passa para o Palio, passa para o Uno, e depois, quem sabe, lá na frente, quando os cabelos ficarem bem brancos, você pode virar uma Ferrari, né? Que legal, boa analogia, né? E é muito legal porque você puxa essa trajetória da governança dentro até do teu ambiente familiar, né? Como é que foram os teus primeiros ensinamentos, os teus primeiros passos ali em governança? Hoje você já tem uma longa trajetória nisso, mas conta um pouquinho pra gente como é que iniciou essa paixão da governança lá no início da tua juventude, né? Conta um pouquinho do olhar do teu avô, que ainda muito, de forma muito simples, mas já conseguia enxergar esse papel da governança e também da sucessão, coisa que você comentou, né? Se conquista, não se herda, né? Porque se Exatamente. herdar, Não dá certo. Tem não tudo dá para não muito. dar certo. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a história é muito simples. Meu avô veio da Itália para o Brasil com a minha mãe e meu tio pequenos, né? Depois eu tive uma outra tia que já nasceu no Brasil. E desde sempre, eles vieram com a família Matarazzo também. Então, minha avó foi costureira da família Matarazzo. Era uma das famílias mais empreendedoras do Brasil, 144 indústrias, né? E deixaram tudo a perder. Então, assim, no círculo italiano, a gente teve a oportunidade de conviver com Arno, Lorenzetti, Balduco, várias empresas de italianos
que também privilegiavam a empresa do meu avô, que era uma fábrica de elevadores, né? E dentro desta construção desse nosso negócio, eu percebi assim o cuidado e o carinho que ele tinha com as pessoas. Então ele tinha um lema, por exemplo, né? Bruno, você nunca negue um café para quem te pede, porque se estão te pedindo um café, alguma orientação eles vão precisar. Então, o maior orgulho que eu tenho assim do meu avô, e é muito importante dizer que eu ainda tenho pai e mãe vivos, né? São pessoas maravilhosas, mas vocês vão ver que eu falo muito sobre o meu avô. Era que é uma pessoa muito humilde, Uhum. uma pessoa muito inteligente e visionário. Então, na realidade, eu como terceira geração, na Itália é o pai na família empresarial, na coluna empresarial, o filho na social e o neto na policial, né? Então, o meu avô não queria me ver na coluna policial e me deu a oportunidade de fazer outros tipos de trabalho. Então, eu acabei me distanciando um pouquinho do núcleo familiar. E aí já vem uma primeiro ensinamento, né? Ele sempre dizia assim que embaixo de uma árvore frondosa não nasce outra, você precisa se afastar dela. E foi muito interessante, porque assim, eu gosto muito de tratar esse tema de uma forma simples. Uhum. Não dá para você dizer o que tem de certo ou o que tem de errado. Eu digo que em governança você tem atitudes adequadas ou não adequadas, dependendo do momento da família, da origem da família, dependendo do tipo de negócio. Da Então, assim, estratégia do da negócio. estratégia do negócio, muito bem lembrado. Muitos negócios cresceram sem menor Uhum. estratégia. Eu lembro uma época de uma pessoa perguntar para o meu avô por que ele tinha montado tantos negócios, né? Ele falou: é muito simples, para sobreviver e para fazer a minha família crescer, Uhum. entende? Poder dar estudo para os meus filhos. Minha mãe, por exemplo, Mas tinha um propósito por trás, né? Tinha um muito agente grande, motivador. muito grande. Aí acho que conecta com o que você disse. Eu acredito muito naquele ciclo, né? Tempos fáceis, que É, criam pessoas fracas, que é, começam a criar tempos difíceis e é, assim criam pessoas, né, fortes. Que é um pouco da analogia da árvore, né? Árvores frutíferas precisam se afastar, porque se ficar na sombra, é. não tem como crescer. Aí, olhando para toda essa analogia que a gente está falando, qual é a tua leitura hoje e a tua dica que tu daria para preparar, porque hoje a gente vive um momento bastante complexo do ponto de vista de Uhum. geracional, né? Como é que faz para preparar alguém para uma liderança? Porque existe toda uma questão de imediatismo, né, de ansiedade, existe uma questão de curva de aprendizado, não é de 2 anos ou às vezes meses que você vai criar musculatura, né, para você ocupar uma carreira. Como que você, né, vive essa dicotomia desses tempos com, obviamente, a mudança geracional, a pressa, né, das coisas. Qual que é a tua leitura em relação a isso, Bruno? Sabe, Leonardo, essa é uma pergunta que grande parte dos empresários me fazem, né? Mas eles me fazem de uma forma muito tardia. Às vezes os filhos com 30, 40 anos de idade, eles me fazem essa pergunta, né? Hum. Eu, Não, a pergunta que eu faço é como preparar a partir dos 18. mas eu vou te explicar. O Henrique, o teu filho, tem 14, É você me falou, 14 né? Como preparar ali a partir dos 15 anos. e preparar no sentido de será que tem perfil? Será que quer? Né? Todas essas perguntas, É. tá? Na verdade, eu faço parte de um grupo de estudo mundial sobre o tema, né? E todas as vezes que o professor John Davis veio ao Brasil, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, né? Então, vou dizer que é um amigo. Cheguei a ser um Cambridge Associate, que é uma das empresas Uhum. dele, e recentemente saiu uma pesquisa que todo mundo pergunta assim, qual o momento ideal e adequado que você tem que conectar a sua next generation, a sua próxima geração ao negócio, a partir dos teenagers. E aí eu te digo francamente, né, no começo eu achei meio estranho, então assim, a partir dos 13, 14 anos de idade, esta criança ou esse adolescente, ele tem que ter a consciência de quais são os negócios da família. Porque assim, nascer num berço de uma empresa familiar não é um privilégio, é uma tarefa árdua, Responsabilidade gigantesca. absurda. E aí, sem citar nome de empresas, eu estive num evento, fui convidado por uma família. A quarta geração teve a oportunidade de organizar esse evento, então era uma geração bem nova. Eles leram o meu livro, recebi o convite, Que legal. aceitei e fui nesse evento, né? Chegando no evento, um dos patriarcas estava lá, né? E eu falei, puxa, parabéns pelo legado em família que o senhor deixou. Ele falou, vamos fazer um teste? Tá vendo aquele menino ali? É meu neto, tem 15 anos de idade. Vai lá e pergunta para ele: Ô, Ricardo, você é um menino rico? Pergunta isso para ele. Aí eu falei: Poxa, vai ser uma experiência e tal, né?
Sentei com o Ricardo, comecei a bater um papo com ele e tal, e no meio da situação eu falei, puxa, nós que nascemos em empresas familiares, às vezes os coleguinhas da escola, né, nem entendem, né, ainda mais você que tem o sobrenome da família, como é que você sentiu durante esse período? Ele falou, eu sinto muito bem. Quando me fizeram essa pergunta uma vez, eu falei assim, nada disso, senta aqui que eu te explico as dificuldades que meu avô teve no início da nosso Uau, negócio. uau. Senta aqui que eu te explico como é que o mercado chinês está combatendo o nosso mercado de uma forma absurda. Senta aqui que eu te explico que para nós gerarmos longevidade da empresa, de família, quem assumir esse negócio vai ter que entregar muito mais do que recebeu. Eu tive uma aula. Eu falei, e você está preparado para isso? Ele falou, ainda não, mas eu sou um forte candidato. Estou me preparando para isso. E como é que funciona essa tua preparação? E muitas famílias estão se dando conta disso, né? Porque a base de tudo é a educação. Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, da nossa família, é que nós pudemos estudar nas melhores escolas. Não só eu, mas eu, minha irmã, meu irmão, assim como os meus primos. Então, todos tiveram uma base muito boa, muito boa. Eu vou dar um pequeno exemplo, né? O filho da minha irmã, ele fez 6 anos de medicina na melhor faculdade de medicina do Brasil, foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos na Harvard Hospital, fazendo residência para neurocirurgia Uhum. robótica. Resumindo, ele está no 7º ano de cirurgia robótica nos Estados Unidos e de vez em quando vindo ao Brasil. Então, ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos maiores e melhores neurocirurgiões do Brasil. Onde está a base disso? É a estrutura familiar. Teoricamente, não que a gente seja rico nem nada, mas assim, teoricamente era um menino que tinha condições de ter qualquer tipo de mordomia que uma classe média no Brasil teria, né? E ele não, ele se dedicou muito forte ao estudo e educação. E aí vale isso para os meus filhos, vai valer para os meus netos, né? Então, você colocar como base prioritária numa família a formação e a educação, não tem por que dar errado. Eu posso te fazer agora o contraponto, advogado do diabo agora. Sim, Não estava no nosso roteiro, não mas tem eu problema. vou fazer. É assim que eu gosto. É, e quando a gente percebe que não se tem o perfil ou não quer, né? Não tem essa aptidão, não tem essa vocação, não faz sentido, não conecta, né? É, Porque a gente vê diversos casos, até como estratégia, e aqui eu não estou dizendo se tem certo ou errado, tem aquela estratégia que funciona para determinadas empresas, onde a estratégia de governança daquela determinada empresa é família não vai trabalhar aqui, família vai estar num outro nível, numa outra sala, a uhum. sala familiar, mas não a sala do Da gestão. conselho, da Uhum. gestão, né, do executivo. É, quando isso não acontece, né, tu percebe nesses líderes, nesses empreendedores, né, nesses CEOs, um pouco de frustração, tu percebe que às vezes há uma tentativa de, ó, veja, né, isso aqui faz parte do legado. Como que você olha, né, estando no seio aí de É, várias sabe, famílias, eu acho né? que você estudou muito bem o tema, tá? Parabéns. Mas é muito simples essa resposta. Existem famílias que têm muita sorte na vida, né? E que conseguem ter esse futuro gerador de riqueza. O importante é começar a detectar esses talentos a partir dos 13, 14 anos para que eles sejam, no mínimo, bons apoiadores. Ou seja, lembra daquela época que eu tinha alguns amigos que eu falava, pô, esse cara tá jogando contra o patrimônio da família. Pô, esse cara tá fazendo papelão com o nome da família. Isso chama-se já é a falha, né? O Uhum, fato uhum. gerador é uma falta de governança em família. Então, Muito. é trazer esse indivíduo que jogava contra para ser, no mínimo, um apoiador. Depois de um apoiador, vem um sucessor. O sucessor é aquele cara, tipo o Rodriguinho, meu sobrinho. Ele, mesmo não sendo da nossa área de atividade, é um grande apoiador do negócio. E depois, sim, algumas famílias têm a sorte, a grata oportunidade de ter um gerador de riqueza. É muito difícil no mundo você ter 3 gerações com 3 geradores de riquezas subsequentes. Então, o que a gente tem feito agora é estudado qual é o motivo da longevidade da grande parte Uhum. das empresas, por exemplo, que estão na 15ª, 16ª geração. Elas têm uma coisa em comum. Elas têm uma gestão familiar que ela é substituída por uma gestão profissional, que prepara um familiar, que prepara um profissional, que prepara um familiar, e se você observar, não vou citar nomes, mas tem várias que estão nesse processo. É muito mais fácil, né? Vou pegar alguns exemplos de startup minha, né? Eu tenho os meus sócios preparar os meus filhos do que eu, como pai, prepará-los. E depois que eles se casam, né? Eu tive agora a oportunidade de meu filho mais velho casou, fica mais distante ainda, né? Porque ele já Uhum. não é mais família, ele é parente.
Entende? Então eu não consigo mais me envolver. E voltando à nova geração, o pessoal fala: a geração está desconectada, não quer nada com nada, isso, aquilo. Na realidade, eu discordo. Nós estamos no único momento da humanidade que temos 4 gerações trabalhando simultaneamente dentro da empresa. Não pense que as técnicas adotadas pelo meu avô vão funcionar para mim, que vão funcionar para os meus filhos e vão funcionar para os meus netos, tá? Então, o que eu percebo é assim, uh, aos teenagers, você já começar uma formação sobre o negócio da família e é muito comum eles mesmos admitirem, olha, eu não tenho o menor skill para essa função. E é muito rápido. E não esperar aquele pai que fala, filho, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar. Essa é a pior formação, tá certo? Porque tem tudo para dar errado, né? Aí o pai de vez em quando vai se afastando da reunião, de repente o filho se vê num plano de sucessão. E tem alguma forma, Bruno, de. Aqui tá papo, tá, Sim, gente? sim. É uma conversa, né? Eu tava conversando com um convidado nosso na semana passada, que a gente esteve gravando, e eu falei assim: o bom do podcast é que a gente aprende muito, né? A gente vai colhendo as informações. Mas tu percebe, por exemplo, algum atributo comportamental, de inteligência emocional, que seria e que é necessário já começar a desenvolver, né, nesse jovem, até, vamos pegar assim, a geração que vai ocupar, né, no plano de sucessão para a geração de riqueza, vamos pegar esse exemplo que você deu, alguns atributos de inteligência emocional, comportamentais que precisam ser trabalhados, refinados, né, nessa pessoa que vai assumir essas posições, porque eu entendo que é um exercício muito grande, né, em relação a isso. Até para deixar de lado o ego em relação à família, mas se for bem trabalhado desde o princípio, você não vai ter esse problema, né? Por que não um sucessor ser um ótimo conselheiro da empresa? Por que não um sucessor estar no conselho representando uma boa parte da Uhum. família? Então, assim, eu venho de uma geração, né? Eu sou Mas border isso é, X. isso é, isso é interessante porque você quebra com talvez o estigma do mercado, de maneira geral, né? Que estar à frente de um negócio, muitas vezes, é só atribuído a quem está na execução. E não é Não é isso, isso, não é não é isso. isso. Esse é um erro, realmente. Eu tenho muitos amigos, né? Meu pai, por exemplo, tem 88 anos de idade e eu percebo, às vezes, ele preocupado com os negócios de família. Ele faz perguntas muito inteligentes, ele é advogado, né? Ele orienta muito meu filho, que também é advogado. Então, assim, eu digo para você, normalmente, né, qual o papel desse fundador, né? Ele tem que ser um agregador da família. Então, o papel do meu avô sempre foi agregar a família. Quando ele sai de cena, alguma pessoa tem que ser o agregador de família. Conforme você vai passando para a segunda, terceira, quarta geração, a gente tem mais dificuldade de encontrar os agregadores de família. Porque uma das características do sucessor, quase que natural, é liderança familiar. Você já percebe dentro da família, e vou dar um exemplo muito simples, a gente vem de uma família italiana, meu avô era de Bolonha, então a gente cozinha muito bem, Bom exercício, a né? família inteira cozinha bem. E eu tenho um sobrinho, né, que foi Masterchef, e ele é um baita agregador. Ele chega a fazer, por exemplo, um evento de Natal e convidar a família inteira através da cozinha, né? E ele estudou numa universidade na cidade de Bra, no Piemonte, na Itália, onde eu tive a oportunidade de ir lá. E lá foi desenvolvido um movimento que chama Slow Food. Uhum. O Slow Food, ele tem tudo a ver com governança e tem tudo a ver com planejamento estratégico, que é a retomada da cozinha, da culinária com calma nas famílias do Brasil. Uau. É o contrário do fast food, né? Que às vezes você vai num local, Sim. numa praça de alimentação, eu sou muito observador. Não, e tem tudo a ver com governança, com mediação, diplomacia, né, das, Tudo, das tudo, tudo a famílias. ver. Por exemplo, nós não somos uma família fresca e tal, mas se meus filhos quiserem ir numa praça de alimentação, eu falo, olha, então nem me convidem. Vocês vão lá, façam o seu programa, é um programa de jovem, tá certo? Eu respeito, mas não é um programa familiar. Porque um chega, come, o prato não está pronto, o outro, a comida está fria, o outro ainda está na fila. Não, não é agregador, né? Não. Aham, Para mim, por exemplo, é aham, estressante até, aham. né? Super entendo. Aí você tocou num ponto que eu acho que é bem legal, né? Como que conecta a governança, que está numa camada, né, ali de família, não vou chamar nem só da estratégia, mas de regras, de definições, né, de boas práticas,
com, por exemplo, o planejamento. A gente estava conversando há pouco, né, no cafezinho antes do podcast, como planejamento estratégico. Porque muitas vezes a gente que já executa mais planejamentos estratégicos do que governança propriamente dita, a gente enxerga que o planejamento estratégico, um bom planejamento estratégico, ele cria depois camadas de governança, né? Mas a gente vê às vezes muita dificuldade, né, em conectar essas duas pontas. Às vezes algumas empresas encaram como temas separados, segregados, e aí eu acho que tem ponto, um ruído, né? Como que tu enxerga essa conexão entre Eu vou te um tema e falar outro? claramente, né? Eu, como apaixonado pelo tema, né? Então, na Tecnofibras, como atual CEO, nós temos feito um excelente trabalho de governança. Como é que nós fizemos, né? É um alinhamento dos sócios. Então, de um desdobramento do sonho compartilhado dos sócios, eu trago para dentro da caixinha do CEO, e o CEO é aquela pessoa que tramita tanto no triângulo para cima da governança, quanto no triângulo para baixo. Então, eu tenho feito alguns estudos fora do Brasil, em algumas universidades, e eu percebo assim, nós no Brasil temos excelentes universidades de formação. Então, por exemplo, para quem quer desdobrar um plano estratégico gerencial ou de uma operação, é fantástico. Legal. Mas nós sabemos muito pouco como tramitar no nível governança. Eu percebo poucos CEOs que têm a capacidade de tramitar com conselheiros, com acionistas. Até porque, se ele vier de uma empresa multinacional, ele nunca participou desse tipo de processo. Sim. Então, eu sempre digo assim, se Já você veio isso pronto, né? veio, eu até brinco, né? No meu livro eu falo que é meio enlatado, né? Já vem pronto, você tem algumas lacunas que você pode preencher com a caligrafia que eles te permitirem, a cor que você permitir. Uma empresa de família é uma folha de papel em branco. Sim. Então você está continuadamente redesenhando a tua companhia, né? E eu percebo assim, falando um pouco da minha própria experiência familiar, o planejamento estratégico é a bola mestre, tá certo? De um plano de família. Então, por exemplo, na nossa família, a gente tem um plano estratégico de sucessão. Só no núcleo familiar do meu pai, da minha mãe e dos nós 3 irmãos. É o nosso plano estratégico. Por quê? Já se trouxe essa cultura de que planejar é o longo prazo. E hoje mesmo eu estava ouvindo uma matéria, né, sobre os investidores brasileiros que querem tudo no curto prazo, né? Então, é bitcoins, aí a moda é para cá e muda para lá. Ninguém pensa em 10, 20 dias. E quando a gente fala do planejamento estratégico e uma boa jornada de governança, acabou de sair uma pesquisa que uma boa sucessão ela leva de 12 a 20 anos. Então não tem essa, filho, senta aqui que o papai vai te explicar, em 2 meses você está pronto. Aí é o famoso tartaruga não nasce em árvore, né? Ou alguém colocou lá, e de lá ou ela cai ou ela morre de fome. Tá entendendo? Então eu acho que essa preparação talvez seja uma principal falha das famílias. E quando a gente vai para dentro de um tema de conselho, eu percebo que é muito pouco falado o plano estratégico, por exemplo, 2030. Se olha muito no espelho retrovisor, se fala muito do que aconteceu no passado e se fala muito pouco da estratégia da empresa. Vamos dar exemplo. Tem empresas que estão sendo engolidas por tecnologias e novas inovações, né? Inovações em geral. E eu costumo dizer o seguinte: experiência sem inovação é passado. Inovação sem experiência é risco. Então, o que é um bom planejamento estratégico? O que é uma boa governança em família? É você potencializar as tuas oportunidades, reduzindo os teus riscos. Só que aí vem uma pequena dica, né, para as empresas de família. Eu vejo poucos empreendedores se colocando no papel de mitigação de riscos. Estava falando isso há pouco. Exatamente. E aí eu vou fazer uma outra provocação que eu acho que é interessante. Você comentou de direcionador, né, estratégico, né, principalmente do conselho, do acionista, ter essa visão mais de direcionamento. Isso. E de longo prazo. Perfeito. Conforme a gente vai, e a gente percebe isso no mercado naturalmente, o conselho vai se distanciando, né, muitas vezes, a gente começa a perceber também esse distanciamento até a nível de mercado, né, vai ficando cada vez mais difícil também do conselho, do acionista, do conselho que eu digo o conselho familiar, não um conselho consultivo, né, é onde eu quero que você chegue, né, mas vai ficando muito difícil para ele começar a perceber algumas coisas relacionadas ao mercado, propriamente dito. Exemplo, alguma mudança tecnológica, inteligência artificial, alguma mudança, às vezes, de macroeconômica, do mercado propriamente dito, que se atua. Como fazer
um bom direcionador estratégico, mas que seja pautado na realidade do momento daquela organização. Aí eu queria que você chegasse assim com quem são os papéis, né, que devem fomentar isso, CEO, conselho consultivo, consultorias, diagnósticos, como é que é essa tua visão? Na verdade, eu sempre gosto de falar também que é um tema muito novo no Brasil, e como hoje tem um monte de treinamento, cursinho, isso, aquilo, quem faz um treinamento de 2 meses se sente um consultor, conselheiro de governança, né? E isso tem que tomar bastante cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande nomear um conselheiro consultivo ou um conselheiro de administração. Mas quando você faz o comentário, né, de uma deficiência ou da família ou da empresa em termos de plano estratégico, isso já é a falha. O fato Uhum. gerador é o seguinte: você hoje tem conselhos de família que se ocupam com seu family office, cuidando dos negócios da família. O que eu não abro mão, e o primeiro negócio chama-se formação. Depois, manutenção patrimonial. E aí sucessivamente. Quando você vai para o conselho da empresa, esse sim tem um papel de tecnologia, de inovação, de Pode ser, né? Ele tem que olhar para todas todas as linhas de atuação, né? Seja tecnologia, seja cultura, seja pessoas, mercado. exatamente, mercado. E uma ação interessante, né, que eu gosto muito de fazer, é a provocação com sucessores familiares. E quantas vezes, quais são as melhores feiras desse teu negócio? Quantas vezes você já frequentou uma feira dessa? E é muito comum a gente dizer, eu não fui, nunca fui, porque eu ainda não estou no negócio. Isso é uma falha bem grave, né? Então você vê, às vezes, o cara já foi 10 vezes para a Europa, 10 vezes para os Estados Unidos a passeio, mas nunca foi na feira do negócio que ele compete em termos de família. Até Uhum. para começar a se aproximar com esse mercado, né? Eu, particularmente, eu estava. Ou do distanciamento, né, Bruno? Porque, eu participei, até 2004 eu estava indo. Mas espera aí, o que é que aconteceu de 2004, né? A gente se perde às vezes no tempo. Parece que 2004 foi ontem, mas Qual é a já fazem tendência? 20 Qual é anos. a tendência? Exato. O professor John Davis está fazendo uma coisa, né, que é interessante. As empresas que entram em recuperação judicial no Brasil, um número muito incipiente sai, 3 a 5%. As empresas que entram em Chapter 11 nos Estados Unidos, 97% se recuperam. Porque aqui no Brasil a gente espera sangrar até a última gota para entrar na tal da recuperação judicial. O que a inteligência artificial está fazendo com algumas famílias? Está projetando o número de bocas, que ela cresce de forma exponencial, pelo menos na nossa família foi assim, coloca a tendência da tecnologia daquele teu negócio atual e fala, ó, pessoal, com este padrão de vida que vocês estão vivendo, em 2035 vocês vão quebrar. Aí, nós estamos começando a descobrir isso com 10, 15 anos de antecedência. E a família, cabe à família, né, e os seus atores, vamos pegar exemplos de grandes empresas aqui da região, que têm trazido pessoas da área de tecnologia, com nomes assim, né, uma das 3 mulheres mais famosas na área de tecnologia, hoje faz parte do conselho de uma grande empresa Uhum. catarinense, né, uma amiga minha, ela falou, Bruno, é impressionante como a gente redesenha a empresa a cada reunião. Que Tá, é, assim, eu acho que tem um pouco de papel compartilhado isso. nessa jornada, né? É, Para não ficar dentro desse mesmo temática, mas eu acho que é uma temática muito legal da gente abordar, né? Mas tem um papel ali de responsabilidade do CEO da é, companhia, tem uma responsabilidade ali do conselho consultivo sério, né? Que sim, você comentou, sim, tem uma linha hoje no Brasil que às vezes tangencia, é, né? Uma linha muito perigosa, é, e a gente tem também o papel do próprio familiar, é. né, que está ali no conselho, que também tem a sua parcela de responsabilidade frente a Eu isso, tenho né? percebido algumas empresas de altíssima tecnologia, né, que os sucessores familiares que têm uma cadeira no conselho têm buscado profissionais de mercado com uma capacidade acima da deles. Uau, Ou seja, eu tenho visto quarta geração delegar a cadeira de conselheiro, ao invés de ter aquela pompa de que dizer eu legal. sou conselheiro da empresa, não, eu não, para que eu preciso ser conselheiro? Eu vou colocar uma pessoa com muito mais experiência que eu. Isso é humildade. Então, assim, quando a gente pega a figura do fundador de Uhum. empresa, era muito comum ele fazer tudo, né? Plano estratégico, família, sociedade, era tudo ele. Quando você vai passando para as outras gerações, às vezes a gente mantém esse mesmo nível de arrogância. Uhum. Em vez de manter a humildade, de saber reconhecer, que é impossível saber de tudo, né? Então, eu gosto muito de uma frase que a John Deere utiliza, que é pés no chão e olhos no horizonte. Uhum. E por falar nessa montadora, o que acabou acontecendo? Quando você pega a supply chain do agro no mundo,
você tem os fabricantes de peças de trator, 98% são familiares. Quando termina um trator de ser produzido, ele não vai para o pátio, ele vai para cima de um caminhão. 100% familiares, as transportadoras. Quando ela sai do caminhão, ela vai para dentro de um dealer, uma concessionária, 100% familiar. E essas concessionárias entregam para as fazendas que são 100% familiares. A John Deere descobriu que dentro da cadeia total, né, do negócio, do agro, mecanização do agro, ele está falando em 99,8% de empresas familiares. Se um desses elos da cadeia quebrar, eles acabam sendo prejudicados. Estão fazendo, neste momento no Brasil, um curso para as empresas que eles percebem que têm graves problemas de governança e sucessão, e é muito simples. Você visitando uma empresa, você detecta, tá certo? Fazendo um sistema de quase que uma auditoria de governança. Lembra na época da ISO, da TS? Então, assim, parte dos anos 90, muito voltada à qualidade. Exatamente. Perfeito. Então, assim, qualidade, entrega virou default, né? O que diferencia as empresas? Porque quando você faz uma plataforma de um novo trator, ela vai durar 15 anos no mercado. Então, um trator fechado hoje vai ser produzido até 2042. Sim. Ou seja, a única coisa que você tem que ter certeza é que essa empresa é uma empresa de longevidade. Não, e eu acho que é legal esse assunto que você trouxe, porque eu sou muito fã da cadeia automotiva, porque eles são organizados, né, em relação a isso. A gente já atende alguns clientes, inclusive, que estão, né? E a gente está percebendo agora o momento, até pela questão momentânea, da reforma tributária, né? Do quanto a cadeia automotiva, as principais montadoras, né, estão fazendo um processo de educação de todo o seu ecossistema, né? Vamos pensar que seriam os fornecedores, a cadeia de fornecimento ali, o cluster de fornecimento, porque senão eles já entenderam que se eles não se adequarem, eles vão ficar sem peça, eles vão ficar sem, né, o produto deles. Então, eles assumem esse papel de responsabilidade, mesmo não sendo, né, a responsabilidade, mas entendendo que eles precisam fazer isso como um primeiro passo. Então, eu acho que é um case bem legal e acho que a reforma tributária tem feito esse... Eu estou nesse mercado de mobilidade desde que eu nasci, né? Eu saí da mobilidade vertical para a mobilidade horizontal, né? Saí do elevador para veículo. E é claro que quando você olha elevador e olha um veículo, você tem muito mais tecnologia agregada no veículo. Mas é bem interessante, além de tudo isso, o novo processo de eletrificação veicular, né? Então, por exemplo, na Fórmula 1, a Shell fez uma imersão para os donos de postos de combustível trabalhar o aspecto de governança e sucessão, porque os filhos estão vendo a eletrificação de veículos aumentando, os postos de gasolina vendendo cada vez menos combustível. E qual é o nível de sucessão? Como é que eles vão transitar? Como é que eles vão fazer a sucessão de um posto de combustível para um posto elétrico? O que vai ser o futuro dos postos de gasolina no Brasil? Né? E no mundo, né? Então é bem interessante. E na cadeia de fornecedores, o grande desafio é porque o fornecedor, quando fecha um contrato contigo, o que ele quer é segurança. Entrega, gestão, qualidade e segurança. Então, ele não vai colocar em risco uma cadeia automotiva por causa de um fornecedor que tem um problema sério de sucessão. Então, já existem algumas empresas vindo ao Brasil para fazer auditoria de governança nas companhias. Está sendo uma novidade e o mercado automotivo ele é muito inovador, né? E ele sempre anda à frente de outros mercados e eu estou vendo que eles estão muito preocupados com isso. Que legal. E para a gente se encaminhar para o final, eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta não, eu quero que você deixe uma dica prática, né? Para aquele C-level, tá? Principalmente que está ocupando essa cadeira que a gente chama de sanduíche, né? Pressão de cima, pressão de baixo ali, né? Que precisa ter esse olhar, né? Para você, acho que não que seja mais simples, mas você já tem um olhar de governança, mesmo ocupando uma carreira de executivo que, de forma até deturpada no Brasil, né? O executivo precisa lidar com a gestão, o dia a dia, né? Deixa a governança lá pro conselho, né? Então eu queria que você desse uma dica prática para quem está nos ouvindo, que ocupa uma posição, seja ela de um empreendedor que já tem um board ali, né? Um conselheiro, às vezes até um investidor ali dentro, que não deixa de ser também. Deixa uma dica prática. O que precisa fazer, né, para olhar mais para a governança, mas na prática, né, não de uma forma confabulada, né, de uma forma muito prática e realista. Eu gosto da coisa simples, né? Então, quando eu vou fazer palestras sobre o tema, eu sempre encerro dizendo assim: embarquem nessa jornada. Porque é uma jornada, não é um projeto, não tem começo, meio e fim. Eu visito empresas que já estão há 60 anos trabalhando o tema de governança corporativa, mas a verdadeira governança ela começa na família, ela não começa dentro da empresa. Então, quando eu percebo alguns dos valores fortes das empresas de longevidade, é que elas têm uma família muito estruturada.
Então, toda a governança, quando vem para dentro da empresa, né, vamos pegar o caso da Votorantim, que é um dos cases de melhor governança no Brasil, né? Entre escândalos, sai escândalo, você nunca vai ver a Votorantim envolvida em nada. Uhum. Eles têm regras, regras de embarque, regra de desembarque, tá certo? Muito bem estruturadas. O Antônio Emílio de Moraes, que é uma pessoa que eu conheci, tive o privilégio de conhecer, a prefaciante do meu livro, sentou ao lado dele por 40 anos para tirar essa dor da governança. E eu brinco que um dia ainda vou fundar a Associação dos CEOs não consanguíneos do Brasil. Porque é o seguinte, na realidade, Muito boa essa. esse pessoal precisa ser treinado. Eu já tive exemplos de famílias que disseram assim, olha, na realidade, nós não estávamos preparados para receber essa pessoa externa. Então, existe muita falha. E é muito importante reconhecer o seguinte, os casos de sucesso, vocês sabem muito pouco. Normalmente, quando um caso é fracassado, esse empreendedor ele vai lá e conta para todo mundo e às vezes a Uhum. história dele, né? Que nem sempre é uma história real. Então, Já fica uma boa dica, que eu aham, lembrei que você estava falando da Votorantim, fica uma boa dica para vocês que estão ouvindo, comprar o livro do Bruno, né, e ler esse livro, porque ele tem muita matéria de case prático tem. aplicado, né? Depois o marketing deixa lá o link, né, na nossa descrição do Spotify, do YouTube, para você pegar. Realmente, porque eu acho que é muito bom quando tem um exemplo prático, É. quando tangibiliza. Aí você olha ali, por exemplo, casos, né? Você fala, puxa, mas isso aqui é o que está acontecendo Eu, na minha eu, empresa. eu chego a encontrar pessoas que me dizem, pô, você acabou estudando o meu caso, né? Você publicou o meu caso, né? Não, eu nem conhecia a sua empresa. Nossa, mas é idêntico, é o mesmo, né? Na realidade, eu digo que o livro não é meu. Só que é um apanhado de talvez mais de 2.000 famílias que eu tive a oportunidade de conversar sobre as dores. Eu gosto muito de falar com o fundador, gosto muito de falar com os sucessores de terceira geração, que teoricamente são os que destroem a empresa, né? E só para concluir, eu tenho um caso muito interessante, emblemático, né? Um grande amigo meu, ele veio percebendo uma reação estranha do pai, né? E estranha, 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 tal. De repente, o pai dele faleceu. E faleceu, passou umas 2, 3 semanas, ele me chamou e falou, pô, Brunão, dá uma chegada aqui que eu preciso falar contigo. E ele percebeu que ele recebeu uma herança negativa de milhões. A empresa do pai dele começou a definhar, a Passivo. família tocando a vida como se nada tivesse acontecendo, porque até ele blindava. Então você veja a importância de se comunicar aos membros da família qual é a situação dos seus negócios. Porque na época dos meus avós, até dos meus pais, não era muito habitual hoje. Sim. Hoje é o contrário, você pega a geração a partir dos 13 anos de idade, coloca num final de semana no hotel, faz um pitch de 3, 4 minutos sobre todos os negócios, tá? E eles dão aula depois, eles sabem exatamente como conduzir o negócio, e aí eu me remeto ao caso do Ricardinho, que me disse, ó, cara, senta aqui que eu te falo, não somos ricos não, já passamos por boas. E eu sempre digo o seguinte, toda empresa de longevidade, Não dá para esconder o jogo, né? não, Tem que abrir de ela forma muito clara. acabou deixando algum legado. E esse legado eu percebo que o livro é um grande legado de família, porque eu tive a oportunidade de conviver com meu avô. Meus filhos já não tiveram. E Uhum. meus netos vão ter menos ainda. Então esse legado ele vai se perdendo com o tempo, Sim, tá? Então hoje minha mãe diz: "Ah, o Bruno é um grande transmissor de que legado", legal. porque eu conto as histórias que eu ouvi do meu avô Sim. e replico isso para os meus filhos, repito para amigos e tudo mais. E só para finalizar, eu digo o seguinte, né? O tema de governança não é um cursinho que você vai lá e faz, são historytelling. Uhum. São histórias contadas pelo coração. Então, eu, quando vou fazer uma palestra ou qualquer coisa assim, grande maioria, eu acho que a totalidade das histórias foram histórias ou da nossa família ou de famílias empreendedoras que tinham dores muito semelhantes. Então, eu acho que esse talvez seja a minha maior paixão de vida. E aí é que eu acho que conecta bem, né? Puxa, parece que ele está falando do meu exemplo, É, né? Acho que é muito legal. Olha, se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira, a noite toda, o dia todo conversando, né, Bruno? Mas eu quero já te agradecer pelo teu tempo, né, pela imagina. tua vinda aqui. Hoje foi bem no susto, a gente conseguiu remanejar aqui os podcasts, mas foi muito legal. E os astros conspiraram aqui para a gente conseguir fazer a nossa boa conversa. E aproveitando então o gancho, Bruno, eu queria dizer para quem está nos ouvindo que a gente disponibilizou até um radar muito interessante, é um diagnóstico que ele olha para 5 dimensões, né, da empresa como um BSC, com uma dimensão adicional que a gente estava conversando, inovação e novos negócios, e que você que está ouvindo a gente pode entrar aqui no nosso 20, que é o atendimento do WhatsApp, ou até mesmo na mensagem do direct do Instagram, pode mandar lá radar.
ele vai mandar para você o nosso link e você pode fazer esse radar, que é um radar estratégico. E aí você tem as 5 dimensões, e aí você já vai ter um parâmetro ali aonde que está, né, onde que está precisando de mais um pouco de atenção. Aí a gente conversa com você, fala, né, com você e conecta também com a governança. E para isso a gente finaliza nosso 4º episódio da 2ª temporada do CoFoundCast, agradecendo a presença do Bruno aqui, que gentilmente veio até o Ágora, que é uma viagem aqui, né? Mas trazendo essas boas informações, boas dicas práticas de governança. E vou deixar hoje, diferente dos outros, eu vou deixar o Bruno dar a finalização, né? Colocar aqui uma frase, alguma citação que ele goste para a gente finalizar o nosso papo hoje. Eu gosto muito de família, né? Eu sempre que falo do meu avô, eu me emociono, né? Eu digo para vocês, o meu avô foi uma pessoa muito simples, tratava esse tema de uma forma muito simples. Então, assim, não sofistiquem o assunto. Eu tenho certeza, né, que todos têm amigos, familiares que são ótimos conselheiros. E o que a gente tem que ter é a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, tá? Então, eu já tive a oportunidade de visitar o Warren Buffett nos Estados Unidos. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele tem 60 conselheiros. Ele não faz nenhum negócio sem consultar no mínimo 20. E dos 22 são brasileiros e um é um amigo meu que me deu esse presente, né? Se você visse a humildade desse senhor, quando ele fala do motivo e o porquê de um novo investimento, aí você vai entender o que de fato é um tema de governança. Então, eu digo para vocês que essa é uma grande paixão. Eu tenho um sonho, que eu falei para o professor John Davis, né? Eu gostaria de me transformar numa referência no tema no Brasil. Então, eu fico à disposição também, né? Além do livro, né? Já estou com outro no forno, esse já é o meu 4º livro, né? Eu deixo à disposição, tá? Um eventual café, porque diante de uma dor, às vezes, pequenos insights fazem a grande diferença. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, parabéns pela CoFound, uma empresa Obrigado bacana pela mesmo, aula. tá? Obrigado pela aula. Legal. E com essa dica a gente finaliza o papo de hoje. Não tem nem o que eu falar. Obrigado, gente.